mais uma pergunta que nós fizemos aí, recolhemos aí do cidadão paulistano, agora foi a vez do Francisco, de São Paulo. Vamos a ela. O Estado exige que teu filho seja aprovado sem, mesmo que não saiba, eu não entendo. Outro dia eu tive uma discussão séria com a professora, mas peraí, a minha filha eu não quero que a senhora passe se ela não souber, eu quero que ela saia daqui sabendo. Como é que a minha filha vai concorrer com alguém que estuda numa escola pública se ela no terceiro ano não sabe nem ler? Aí eu encontrei já várias mães que dizem, não, mas meu filho está no terceiro ano, a minha tem que sair daqui estudando, lendo. Eu quero que ela seja boa para o mundo, para concorrer, para poder estar concorrendo exatamente com a escola particular. Professora, quer comentar? Ao seu Francisco, que também ele tem que perguntar por que a filha dele não aprende. Porque, em princípio, as crianças estão prontas para aprender. Se elas não aprendem, é porque alguém não sabe ensinar. Isso não significa que o professor seja o culpado de tudo. Mas nós temos que fazer uma aposta. Toda criança é capaz de aprender. Se a criança passou um ano na escola e não aprendeu nada, alguma coisa errada aconteceu. E não é com a criança. A menos que ela seja uma criança doente ou qualquer coisa. Uma criança normal não pode passar um ano na escola sem aprender nada. Doutor Rubens, quer fazer? Eu gostaria que a professora Guiomar apontou os 3 nós que nós precisamos desatar para desatar o nó da educação. A questão da reversão, do aprimoramento do modelo federativo é um tema muito caro aqui para o espaço democrático, inclusive foi objeto de um seminário específico, de um debate específico, e perspassou as questões referentes à saúde e à segurança pública. A questão da formação do professor também é uma questão que está clara para as pessoas e foi tangenciada aqui em várias intervenções. Eu gostaria que a senhora aprofundasse, e o Schneider, que tem uma experiência como gestor da área educacional, como poderia ser essa repactuação do papel dos sindicatos nesse processo de aprimoramento da educação brasileira. Dos sindicatos. Não vai ser fácil, não é um caminho fácil. Eu acho que algumas coisas nós temos que repactuar no seguinte sentido: a escola e o professor têm que ter responsabilidade de resultados. A primeira coisa que vai ser respondido em geral é a seguinte: mas os alunos são muito pobres, eles não têm condições de trabalho. Tudo isto é verdade. O que dá para fazer nisto, eu tenho que ser responsável. Por outro lado, todos os estudos já mostraram, em todos os países, 90% do que um aluno desempenha na escola é da família. 90%, 85%, dependendo do país. A gente pode dizer assim, pô, a gente faz todo esse sacrifício por 10%? Sabe por quê? Porque entre estes 10%, se um aluno é um aluno de um bom professor, ele aprende 1,5 vezes mais do que o aluno que não é de um bom professor. Então, nestes 10% há uma grande diferença. Quem faz diferença na aprendizagem dos alunos? O professor, não é o currículo. O currículo é importante, mas o professor tem que estar preparado para executar. Não é o livro, não é a instalação física da escola. É a família e o nível socioeconômico da família e o professor. O movimento Todos pela Educação está fazendo um trabalho agora comparativo, que talvez em algum momento vocês pudessem procurar ceder. Eles estão comparando escolas pobres com IDEB alto. Sabe o que é o IDEB, né? Escolas pobres com IDEB alto, escolas pobres com IDEB baixo. Escolas ricas com IDEB alto, escolas ricas com IDEB baixo. Para ver o que há em comum, né, controlando o nível socioeconômico dos alunos. Acho que aqui nós vamos obter os mesmos resultados que têm sido obtidos nos Estados Unidos, na Finlândia, em todos os países. Este 10% que faz diferença na vida do aluno e que, às vezes, é a única janela de oportunidade que ele tem, se ele não entrar por aí, ele não entra mais, quem pesa nisto é o professor.
De modo que a formação desse professor é o que vai fazer diferença nesses 10% que nós temos controle sobre ele. Porque eu não posso mudar a profissão do aluno, não posso mudar a constituição da família, eu posso interferir, eu posso melhorar, mas eu não posso, é um dado. O sindicato aceita essas metas? Eu acho que ele está se preparando para aceitar. Por exemplo, a CNTE já está aceitando a avaliação de desempenho de professor. Nos termos deles, que não podem não ser os mesmos de um gestor, mas se os dois aceitam, já dá para sentar na mesa e encontrar um ponto em comum. Porque assim a democracia manda que a gente faça isso, não é? Nós temos que repactuar. Nós temos um sindicato que, durante muito tempo, acabou desempenhando um papel, na minha opinião, maior do que deveria na determinação da qualidade, e eu acho que agora está na hora da gente discutir quem é responsável por quem e como que nós vamos pactuar isso. A Secretaria da Educação de São Paulo está discutindo uma carreira que vai ter uma avaliação de mérito, não é a avaliação de mérito tal como vem sendo feito em outros países, mas é um começo. Eu acho que na democracia a gente tem que dar um passo de cada vez. Eu queria só fazer um comentário. Eu sou otimista, viu, Rubens, em relação aos sindicatos, até pela vivência que nós tivemos aqui. Primeiro, a gente tem que entender uma coisa. O dia que o sindicato deixar de ser corporativo, ele deixa de ser sindicato. Então, eles estão aí, esse é um dado da realidade, nós temos que trabalhar com eles. A gente consegue apontar para um projeto de responsabilização por resultados da escola a partir do momento em que a gente entrega essa discussão a um campo racional, procura racionalizar essa discussão e mostrar, inclusive, o seguinte: nós vamos trabalhar a questão da responsabilização, mas nós vamos dar condições para que esse trabalho seja feito. E sentar na mesa, tirando os bodes da sala. Foi assim que a gente conseguiu reestruturar a carreira. Ao reestruturar a carreira, fazer uma lei extremamente moderna em São Paulo, que prevê, inclusive, a certificação de professores. Isso há 5, 6 anos atrás era impensável. E isso tudo foi feito negociando com eles. É preciso entender os sindicatos e os profissionais como parte da solução do problema. Eu sou otimista em relação a isso. Em seguida, eu queria só falar com o seu Francisco, que fez a última pergunta, dizer ao seu Francisco, primeiro, que nós precisamos de mais seus Franciscos, né, Guiomar? Nas escolas públicas e nas escolas privadas. Porque em escola privada de bom nível, a reunião de pais também conta com poucos pais. Né? A gente não tem uma cultura das famílias acompanhando, não são só os pobres, e muitas vezes os pobres até participam mais do que os ricos da educação dos seus filhos, que muitas vezes acabam entregando para a escola, ou imaginando que a escola tem responsabilidade sobre a educação integral dos seus filhos. Então, o seu Francisco está de parabéns, dizer o seguinte: há escolas privadas piores do que escolas públicas no país, e há muitas. Aqui em São Paulo, por exemplo, há uma série de escolas privadas que não estão no mesmo nível das escolas públicas. E a escola vai mudar quando todos nós aceitarmos que ela precisa dar resultado para todos, e que a equidade ela vai se garantir quando todos puderem aprender, e esse for um desejo da sociedade, para valer, não só de campanhas de marketing ou de comunicação. Essa é a responsabilidade dos governadores, dos políticos, dos empresários, dos professores, dos pais, enfim, não é pouca coisa que nós precisamos fazer, mas nós não temos uma tradição no país, como outros países têm, de colocar a educação como ao lado. Eu queria fazer uma pergunta à professora Guiomar, outra, estou lhe crivando de pergunta. Eu tenho a impressão, gostaria dessa confirmação. Eu tenho visto um esforço muito grande dos prefeitos do interior em termos de melhoria de condições da educação do ensino fundamental, do básico, que é responsabilidade da prefeitura, e da educação infantil. E eu tenho visto que me parece que a qualidade do ensino no interior
né, ele está melhor do que nos grandes centros. Isso se confirma? Confirma. Eu costumo afirmar que a educação no Brasil vai melhorar município por município, um município de cada vez. Porque está mais ou menos provado que a municipalização com condições que foi o Fundef, sem o Fundef não dá para falar em municipalização. Então, assim, em 71 nós tivemos um início de municipalização que foi uma prefeiturização. Foi o governo jogar para cima do prefeito o ônus sem o encargo, sem o recurso. Mas o Fundef viabilizou isso, eu acho, volto a dizer, sempre falei, se o governo do Fernando Henrique e do Paulo Renato não tivesse feito nada, tivesse criado o Fundef, eles já teriam mudado a educação do Brasil. O Fundef foi a coisa mais, na minha opinião, mais importante de política, como política pública, né? Então, no momento que você viabiliza o Fundef, o que a gente vê é que os municípios vão chegando. Evidente, há diferenças, um vai mais rápido, outro vai mais lento, mas a melhoria da qualidade com os municípios é mais fácil. Você tem um controle social maior. Os provedores, o pessoal que vende material, assistência técnica, eles também têm um contato social melhor. E no município tudo é do tamanho da dimensão humana, não é como é no Estado, que é uma Secretaria da Educação que tem 300 mil pessoas, não é uma dimensão humana, nem a Secretaria Municipal é uma dimensão humana, já é uma coisa, né? Então, eu concordo que o município... E olha, eu não dou 50 anos para o ensino médio estar municipalizado. Essa era a outra pergunta que eu ia fazer. Se o princípio da descentralização, e logicamente com os provimentos necessários para se arcar, se essa experiência no ensino fundamental ela tem sido vitoriosa, então por que nós não apressarmos esse processo para o ensino médio? É uma pergunta que fica para a gente colocar até como base do nosso programa. Eu não teria resposta para isso, acho prematuro. Professora e Alexandre, os especialistas eles falam muito nessa questão do bônus demográfico. Né? Em 2025, nós atingiríamos um patamar dos sonhos de qualquer país, com muita gente na população economicamente ativa, menos pessoas nas escolas infantis, fundamental e média, e poucos dependentes idosos da Previdência Social. A minha pergunta é a seguinte: se vamos ter menos alunos com os recursos que se tem hoje, não é de se esperar que haja uma melhoria na qualidade, mais ou menos, entre aspas, natural? Eu não sei o que o Alexandre pensa disso. Eu lamento que eu acho que nós estamos a caminho de perder esta janela da demográfica. Porque nós tivemos um problema sério, principalmente com o ensino médio, nós tivemos um pequeno baby boom, que no final dos anos 90 e começo do século XXI, ele aumenta muito o número de alunos já no ensino médio, porque é uma onda que vai levando, não é? O ensino médio, por vários motivos, ele explode do ponto de vista de crescimento. Se você vê agora o ensino médio está diminuindo, não por causa da demografia, por causa da evasão e por causa das dificuldades de qualidade do próprio ensino médio, né? Então, essa é uma questão. As séries de quinta, de sexta a nona, são hoje as séries mais problemáticas, além do ensino médio. Nós temos de primeira a quinta relativamente organizado, gostaria até de ver se o Alexandre concorda comigo. De sexta a nona a coisa complica bastante, e no ensino médio, então, é aquele desastre que a gente já conhece. E esta janela demográfica nós teríamos que estar aproveitando agora. Você tem toda a razão, o Brasil tem essa oportunidade demográfica, mas se a gente não melhorar a qualidade logo, nós continuaremos com uma força de trabalho muito mal qualificada. Professor, a propósito da melhoria, que a senhora citou aí, nós já temos aqui o resultado da enquete que nós fizemos entre aqueles que estão nos acompanhando. Uma parte deles respondeu, 284 pessoas responderam da seguinte maneira. A pergunta, eu lembro, era como melhorar a educação pública no Brasil. A,
com formação continuada do professor, recebeu 40% dos votos, vamos dizer assim. A questão B, com um currículo mínimo nacional, recebeu 10% das preferências. E a questão C, com mais investimentos, venceu. Portanto, para as pessoas que nos assistem, a questão dos investimentos leva vantagem em relação a 50%. Metade das pessoas acham que a situação melhoraria com mais investimentos. 40% com a formação continuada do professor. Apenas 10% deles acham que o currículo mínimo nacional seria a melhor solução. Algum comentário sobre a pesquisa, Alexandre? Não, acho que o resultado é o resultado esperado, né? Acho que existe sempre uma questão voltada ao investimento. Sempre que se fizer uma pesquisa desse tipo, vão dizer o seguinte: se colocar mais dinheiro, vai resolver. E, na verdade, precisa se usar melhor o dinheiro. Gestão. Acho que, basicamente, é isso. Não que não precise de mais dinheiro, mas, sem saber usar, você pode pôr quanto dinheiro for, que não vai resolver o problema. Com o Alexandre. E nós já temos esse exemplo. Quer dizer, tem município, por exemplo, que o custo aluno no Brasil já é 8 mil por ano. E nem por isso ele tem um IDEB melhor. E só, voltando à última questão colocada pela Guiomar, os próprios números do Todos pela Educação, Guiomar, quando nos dão um panorama dos alunos que tiveram aprendizagem adequada, mostram o que você acabou de colocar. Na Prova Brasil 2011, os alunos do 5º ano, apenas 40% tiveram aprendizagem adequada em língua portuguesa. 36% em matemática. Quando a gente vai para o 9º ano, e já existe a primeira geração de boas notas no ciclo 1, 27%, quer dizer, cai quase a metade, e 17% em matemática, 27% em língua portuguesa e 17% em matemática. No 3º, 30% em língua portuguesa e 10% em matemática com aprendizagem adequada. Você vê que a janela demográfica a gente vai perdendo, eu fico aflitíssima com isso, porque não só porque a gente já viu muita coisa na medida em que viveu muito, como que a gente percebe que essas coisas estão acontecendo e a gente não tem o controle delas. O país hoje continua discutindo a questão da alfabetização como prioritária, e não deixa de ser importante, e deixa de lado o ciclo 2 e o ensino médio, que são os grandes gargalos e o maior problema. É verdade. Não necessariamente, e os dados estão mostrando isso, você ter melhor desempenho no ciclo 1 leva a um melhor desempenho do ciclo 2, que é o que se acreditava no passado. Portanto, nós temos que olhar para o ciclo 2 e para o ensino médio, senão nós não vamos melhorar a qualidade da educação no país. É porque nós temos uma escola dividida em duas. Uma escola da tia, que é a professora polivalente, que mantém vínculo, e depois a escola com um monte de professores, tudo picado, um currículo todo fragmentado, um professor muitas vezes horista, que dá aula aqui, ali e ali, já não cria mais o vínculo com a escola, quer dizer, esse modelo nunca foi revisto. Começou no Colégio Dom Pedro II, em 1800 e não sei das quantas. Nunca mais foi revisto.